Bom, pessoal, então assim, realizando aquele exercício, aquele estudo de caso que foi dado no último slide do módulo 3, que seria a elaboração da projeção do fluxo de caixa com base nas informações que foram dadas e posteriormente o cálculo dos indicadores econômicos e financeiros para verificar a viabilidade econômica e financeira do negócio, é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, foi falado lá que o Marcos gostaria de abrir uma empresa de marketing, para isso ele fez uma projeção de vendas, projeção de custos, e gostaria de elaborar essa projeção do fluxo de caixa e calcular esses indicadores, né, os devidos indicadores. Então, o que seria essa projeção de receita? Bom, ele vai abrir uma empresa de marketing, certo? Neste sentido, né? A projeção dele era de 20 meses. Então, ele colocou aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, gente. Foram aqui, então, 16, né? Então, são 16 meses com projeção de vendas. Ele considerou que iria receber de banner, né? Elaboração de banners, R$ 1.000 em cada um dos meses. E anúncios seriam 500, 1.000, 1.500, iria aumentar de 500 em 500 reais do mês 1 até o último mês. Aí ele colocou aqui as quantidades, o valor unitário do anúncio, né? Para calcular essa receita por anúncio. Então, a gente tem aqui uma receita fixa e uma receita variável. E aqui a receita total. Essa receita total vai fazer parte lá do fluxo de caixa projetado. Não preciso colocar discriminado, posso colocar só o finalzinho aqui. Ele também fez uma projeção de custos. Então, os custos iniciais do negócio, que seria o capital inicial ou o investimento inicial, ele definiu que seria scanner R$ 400, desenvolver o website 3.000, desenvolver o layout da empresa 2.000 mais 150, um outdoor, 2.000, propaganda de lançamento, 5.400, material de expediente, notebook, 50 e 1.500, respectivamente. Ele colocou aqui as datas que isso iriam acontecer. Então, vamos voltar lá. A receita, ele vai começar a ter receita a partir do mês de maio, tá? Os custos dele, né? Ele começou a pensar em abrir a empresa lá no início de janeiro, né? Em janeiro de 2022. E aí ele teria todos esses custos em janeiro de 2022, com exceção aqui da propaganda de lançamento, que seria um mês ao início da empresa, a abertura da empresa, né? Que seria em maio. Tá? Então, no fluxo de caixa, essas datas são importantes e estes valores também. Já os custos mensais operacionais, que seriam a partir do início da empresa, né? Portanto, em maio, seria manutenção do site R$ 200, ele pagaria uma taxa de 4,5% de Simples Nacional sobre a sua receita, tá? Então, a receita lá, ele tinha uma receita aqui aumentando de 500 em 500 reais, esse 4,5% é um custo variável, que eu vou ter que multiplicar pela receita que ele vai ter em cada um dos meses. Combustível, R$ 100, telefone 150, material de expediente 20, retirada dos sócios, um salário mínimo, a partir do 21º mês, ou seja, só depois do início do projeto. Portanto, nesse período de projeção, de cálculo, não haverá retirada de sócio. Ou seja, o sócio vai ficar, o empreendedor aqui no caso, vai ficar 20 meses sem receber um salário, tá? E o marketing, R$ 1.000. Então, percebam aqui que tanto as receitas quanto os custos são mais ou menos fixos ao longo desses 20 meses, né? Isso não acontece muito, mas dependendo da empresa, como parece ser o caso, são valores que são clientes fixos, né? São valores muito fáceis de você calcular e manter. Então, com base nesses dados, a gente vai montar o fluxo de caixa projetado. A primeira coisa, então, no fluxo de caixa é colocar o período. Então, aqui está o período. Os custos iniciais, que é o investimento inicial, começou em janeiro, tá? Em abril, eu tenho aqui um outro custo inicial. Depois, eu tenho aqui, eu começo a ter receita. Então, a empresa abriu em maio,
eu começo a ter aqui, ó, as receitas e os custos. Então, vamos por parte. Primeira coisa, então, eu coloco a data, tá? Janeiro até agosto de 2023 foram exatamente 20 meses. Esse é o meu período de projeto. As vendas de janeiro a abril eu não tenho nada, então eu começo a ter vendas aqui a partir de maio. Então, o que eu fiz? Eu igualei aqui, né? Ou eu copio e colo esses valores lá, tá? Copio aqui, ó, e colo esses valores aqui, tá? Que não vai alterar em nada. Colar valores. Ou, nem colou, até o finalzinho, tá? Ou o que eu posso fazer? Venho aqui, coloco igual e faço um link aqui com a outra aba, ó, 1500. Dou Enter, daí eu puxo. Também não vai alterar em nada aqui, tá? Ficou a mesma coisa, tá? Bom, e aí os investimentos iniciais começaram em janeiro. Então, aqui eu copiei e colei também todos os custos iniciais do projeto, que são as saídas, tá bom? Ó, as minhas saídas, então, com investimento inicial, foram aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelhinho, tá? Só para vocês terem noção do que é. Foram vermelho, ó. Então, o meu investimento inicial foi de R$ 14.500. Eu tive aqui um investimento inicial de 9.100 em janeiro, mais 5.400 em abril, que é a divulgação da minha empresa que iria começar em maio. Aí depois aqui embaixo, ó, aí sim eu tenho os meus custos operacionais, tá? Que também começam a contar a partir do mês de maio. Então eu vou colocar eles aqui embaixo. Todos eles, ó. Lá falou que era mensal, né? Então, manutenção do site, 200 até o finalzinho. Combustível, R$ 100 até o finalzinho, né? Tá aqui, ó. E o Simples Nacional é a única coisa que eu preciso calcular, porque era 4,5% sobre a receita. Então, como é que eu fiz? Ó, 4,5% sobre a receita. O 4,5% tá aqui embaixo, ó, no B34. B34, que é 4,5%, vezes a minha receita, que tá aqui em cima, tá? Eu faço isso mês a mês, ó. Percebam que, ó, é o valor da receita 1.500 vezes 4%. Eu coloquei aqui um F4 para fixar a tabela, tá? Vou fazer de novo com vocês, ó. Igual receita vezes 4,5%. Os 4,5% é fixo, né? Vai ser 4,5% até o finalzinho do mês. Então, eu vou colocar o cursor daqui em frente, o B34, e aperto F4. Então, você fixou a sua tabela, a sua forma. Só que aqui tem que ser valor negativo, né? Então, eu vou colocar aqui um menos para ele ficar negativo. E aí, eu vou fazer o quê? Arrastar até no finalzinho. Certo? Bom, coloquei todas as minhas entradas, todas as minhas saídas e o meu investimento inicial. Então, agora eu vou calcular, então, o total das entradas e o total da saída. Total das entradas. Soma, e aí eu pego aqui o valor, ó. Somou que tudo. Se eu tivesse outras entradas, eu poderia colocar aqui, né? Total das saídas, também mesma coisa. Total das saídas é o somatório de tudo isso daqui, ó. Para cada mês, arrasto. O fluxo de caixa líquido, essa linha 27 é o que nós vamos utilizar para calcular o VPL, a TIR e o payback. Simples. Então, como que ele é feito? É entrada menos saída. Então, nesse caso aqui, ó, se as saídas estão negativas, eu vou somar, na verdade, né? Então, eu vou somar total da entrada, B8, mais total das saídas, tá? B26. E arrasto também até lá na frente. Então, vou arrastar até lá na frente. Pronto. Então, o que está em amarelo aqui é o que nós vamos utilizar para o cálculo dos indicadores. O saldo anterior não foi falado nada, então eu deixei em branco, tá? Mas aí aqui já tá
puxando a planilha, ó. Então, o saldo anterior é, na verdade, aqui o que sobrou, né? Ó. E aí, depois, o fluxo de caixa acumulado, então, que vai ser o saldo anterior mais o fluxo de caixa líquido, ó. Tá vendo? Vamos pegar um aqui, ó. Ó, 5.400, que é o fluxo de caixa líquido, mais 9.100, que é o saldo anterior, ambos negativos, então tem aqui um prejuízo, um fluxo de caixa negativo de 14.500. O fluxo de caixa descontado, eu joguei na formulazinha. Então, olha só. O que é o fluxo de caixa descontado? Vai ser, vou fazer aqui de novo com vocês, tá? Ó, vai ser o fluxo de caixa líquido, 9.100, dividido por 1 mais 10,29, tá? Fecha parênteses, elevado a quê? Elevado a 1, tá? Certinho? E aí eu fiz isso tudo aqui, tá? Até lá no finalzinho. Bom, então com os dados prontos, aí eu começo a organizar minha planilha para calcular aqui os indicadores econômicos e financeiros. O capital inicial, então, vai ser o quê? O somatório de todos esses valores aqui, né, em vermelho, que foi tudo que ele gastou antes da empresa abrir. Aí a taxa do Simples Nacional não precisa, terminar 10,29. O payback simples, quanto tempo ele gasta para recuperar esse investimento inicial de 14.500, tá? Então, se eu pegar aqui o fluxo de caixa líquido, a linha 27, e somar a partir do momento em que a empresa iniciou, que foi em maio, então, se eu pegar aqui e somar, ó, eu vou olhando aqui embaixo, aqui no cursor, ó, aqui, ó, tá? O somatório. Então, vamos de novo aqui, então, ó. Aonde que vai dar 14.500? Então, deu aqui, ó. Lá no mês 12, deu 13.070. Será que vai mais um pouquinho? Deixa eu tentar ir aqui mais um pouquinho. 13.070, 16.000. Então, é 13, tá? O 13 fechou no mês 12. Então, o meu payback é 12 anos e alguma coisa. 12 meses mais alguma coisa, tá? F30 até M30. Não, aqui tá feito errado. Deixa eu só corrigir aqui. R$14.500. Então, vai ser. Vamos somar aqui de novo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, tá certo, tá certo. Então, vai ser 8 meses, né? 8 meses. Com 8 meses, parando aqui no 8 meses, qual que é o somatório? Ó, começando aqui de novo, ó. 8 meses, eu vou pintar aqui de outra cor, só para vocês verem, ó. 8 meses deu 13.070. Então, aqui deu 13.070. 13.070. Para chegar a 14.500, quanto que falta? Então, 14.500 menos 13.070 é igual a 1.430. Então, eu vou pegar o que falta. Vou pegar o que falta para ser
para chegar ao investimento inicial e vou dividir pelo próximo fluxo de caixa, que é do mês 9, né? Que seria o mês 9, que no caso aqui é janeiro, né? Então, eu vou dividir aqui, ó, pelo próximo fluxo de caixa. Deu 0,38. Só colocar aqui. Deu 0,38. Então, aqui no caso, foram 8 meses, 8,38 meses. Tá? Agora, o payback descontado, será que ele consegue recuperar esse investimento de 14.500? Então, para olhar o payback descontado, eu vou olhar aqui embaixo, ó, na linha 30. Então, eu vou pegar tudo isso e ir somando até dar 14.500. Olha só, eu cheguei no mês 20, a soma foi de 13.454, ou seja, em 20 meses, eu não consigo recuperar o investimento inicial de 14.500, tá? Agora, o VPL, quanto que ele me deu aqui? VPL foi igual, então, a... como é que eu calculo o VPL, né? Vamos fazer de novo? Ó. VPL é igual a taxa... Olha só, a taxa 10,29. Só que essa taxa de 10,29 é ao ano, tá? Então, se aqui esses períodos de 20 meses fossem 20 anos, eu não precisaria dividir aqui por 12. Eu só dividi por 12 porque aqui está em meses e não em anos. E a taxa TMA é percentual ao ano, tá? Então, só por isso que eu dividi por 12. Caso contrário, não precisaria. Então, eu tenho que equiparar os períodos de análise. Então, eu vou pegar a taxa e vou selecionar, ponto e vírgula, e vou selecionar os valores aqui, né? O período, que vai, então, de 9.100 até lá no finalzinho. Eu vou fazer de novo com vocês aqui, só para vocês verem como é que faz, tá? Então, VPL eu vou pagar, não vou deixar e vou só fazer do lado. Ó, vou fazer do ladinho aqui, ó. Até aumentar aqui um pouquinho. Então, como é que eu vou fazer esse VPL? Eu vou usar aqui essa linha 27, tá? Então, VPL vai ser igual, digito VPL, já apareceu aqui, tá vendo? Ó? Já apareceu até o parênteses. Primeira coisa é a taxa. Taxa 10,29 ao ano. Então, eu quero em meses dividido por 12. Ponto e vírgula, vou selecionar aqui os fluxos de caixa. Então, eu pego desde a data zero, né? Ou desde o primeiro ano aqui, ó. Então, eu vou pegar, então, 9.100 e vou arrastar até lá no finalzinho. Opa, o que não foi? Deixa eu só fazer de novo aqui. Travou meu computador, só um minutinho. Travou, peraí. Eita, travou mesmo. Vou fechar e vou abrir de novo, tá? Senão ele não vai.
Bom, voltou aí para vocês, né? Então, voltando, calculando o VPL, né? Então, eu vou fazer igual VPL igual a taxa, dividido por 12, ponto e vírgula. Vou selecionar os valores, o fluxo de caixa aqui, ó, de todo o período que eu quero, incluindo o investimento inicial e fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional, tá? E dou Enter. Eita. Ah, tem dois. Peraí. Agora deu. Agora deu. Certo? Agora deu certinho. E aí, então, a TIR agora, ó. TIR, valores, tá? A mesma coisa. Pega os valores aqui. Ponto e vírgula. 10 dividido por 12. 11%, né? Coloca, aumenta as casas aqui. 11%. Ok? Bom, então é isso, gente. Nesse caso aqui, então, o projeto seria viável, né? Com exceção do payback descontado aqui. Mas todos os outros indicadores considerar esse projeto como um projeto viável, tá? Não ficou bom. Não vai dar certo isso.